Eu mostrei para vocês que o ano vai ter inverno, verão, primavera, outono, e nós vamos passar as 4 estações. E se você quiser usar as estações como metáfora, você vai ter que passar por frio, você vai ter que passar por calor, você vai ter que passar por situações que fica sem decisão. O outono é bem chato, né? Não é frio, não é quente e tal, mas a gente passa. Então, nós vamos ter também os 4 ventos soprando sobre nós. Norte, sul, leste, oeste. Os ventos vão vir. Ninguém vai escapar. Pode fazer o propósito que quiser. Pode fazer a campanha de ano inteiro. Nós vamos passar pelos vendavais. Ninguém vai escapar de perdas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Já está definido. É assim que é a vida. A vida é desse jeito. É de altos e de baixos. Certo? E para nós viver bem, para nós estar bem, para nós sermos otimistas, para termos alegria, gozo no nosso coração, é preciso aprender a conviver com tudo que a vida traz. Porque não dá para dizer assim, ó, olha, eu quero viver, mas eu não quero encarar tal coisa. Não dá. Se quer viver, tem que encarar tudo que a vida tem. E a vida tem de tudo, eu não vou aqui citar porque nós levaríamos um tempão, você mesmo pode imaginar aí, que é bem mais rápido do que eu falar, não é verdade? A vida tem abismos, tem picos, a vida tem ganhos e tem perdas, é só ler o Eclesiastes. É só ler o Eclesiastes. E falando do ciclo da existência nossa sobre a terra, o Salomão olha como cientista para a vida embaixo do sol, e ele diz que tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir. É interessante que às vezes esses tempos eles se dão em espaços curtos. Por exemplo, eu lembro de uma cerimônia que fui fazer aqui no cemitério da fazenda. E comecei a observar as pessoas. Porque quando eu cheguei, levei um susto, tinha muito pranto. Tinha muito pranto. Eu fui lá antes da cerimônia. Fui pela parte da manhã, a cerimônia seria no fim da tarde. Aliás, fui à noite, e a cerimônia seria no outro dia. E eu comecei a observar aquelas pessoas, e de repente, pranto e pranto. De repente, para o pranto. E um começou a contar uma piada. Um contou uma piada ali. E todos começaram a rir. Todos, uma hipérbole. Os que estavam perto, ouvindo a piada, começaram a rir. E daqui a pouco tinha grupinho rindo ali, grupinho rindo lá, grupinho lá. Entendeu? E o falecido estava ali. Veja que o tempo entre as lágrimas e os sorrisos foram muito curto. Você entende? Mas Salomão disse, esse tempo. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Daqui a pouco, olhei de novo, tinha se espalhado o grupinho. A família se aproximou novamente do falecido ali. Choro. Choro. É a vida. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de amontoar e há tempo de espalhar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Há tempo para tudo embaixo do sol. E os conflitos, e o que mais dói, e o que mais fere a psique humana, é não saber lidar com o tempo. É não saber como reagir diante do tempo que se apresenta, e aí transforme a palavrinha tempo em vida. Aquele momento de vida que está vivendo ali. As pessoas entram às vezes em desespero, se perdem. E quando eu digo se perdem em relação a Deus, se perdem em relação a parentes, amigos, conhecidos, perdem-se até de si mesmos, porque não sabem lidar. E por que não sabem? Porque não aprenderam.
porque não aprenderam. Não aprenderam como viver, não aprenderam como reagir, não aprenderam como lidar. Porque cuidaram de acumular, de encontrar, de amontoar em determinado momento, mas não se prepararam para os outros tempos que serão inevitáveis enquanto se vive. É nesse sentido que eu quero ler Filipenses capítulo 4, e falar de uma sabedoria adquirida. A tradução que vou usar talvez difere um pouquinho da de vocês. Vou usar hoje Corrigida Fiel, para não usar o celular aqui, que ele tem me atrapalhado. Às vezes eu estou falando e ele dispara, abre o Google ali, entendeu? Então vamos à Corrigida Fiel, que diz assim, Filipenses 4, versículos 12 e 13. Sei estar abatido, outra tradução, porque já aprendi. Já aprendi. Tá? E sei também ter abundância. Sei estar abatido, sei estar abatido. Olha que coisa interessante. Você já aprendeu a estar abatido? Você sabe estar abatido? Para baixo, embaixo, quase morto. E sei também ter abundância. Você sabe ter muito? Tem gente que se perde quando tem muito. Tem gente que quando fica com muito fica insuportável, orgulhoso, né? Soberbo. Ele continua: em toda a maneira e em todas as coisas estou, o quê? Instruído. Fui ensinado, fui orientado, recebi orientação, eu aprendi. Eu não nasci com essa capacidade de encarar a vida como eu encaro agora. Não, eu fui instruído, eu fui orientado, eu fui ensinado, eu fui doutrinado. Olha só, e ele continua: a instrução que me veio, me deu saber. Aí, parafrase minha, para continuar falando o texto, tá? Então, a instrução que me veio, me deu saber. Em todas as coisas eu fui ensinado. E aí aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome. Você está entendendo? Nós estamos falando de altos e baixos na vida. Nós estamos falando de verão e inverno. Nós estamos aqui aprendendo do Paulo, estamos aprendendo com o Paulo, que em todo o tempo da sua existência, ele recebeu para encarar os seus tempos ensino, instrução. E ele continua: sei também ter abundância. Eu sei ter abundância. Eu não me perco quando eu tenho bastante. Eu sei fazer uso dos recursos. Eu sei como administrar os recursos. E tem uma coisa: quando você vai estudar a vida de Saulo de Tarso, sua origem, suas condições financeiras, sua história, ele era um homem bem de vida. Poderíamos dizer assim, ele era um homem rico, ele veio de uma família rica. Olha que coisa interessante. Ele pagou muitos missionários. Muitos dos seus cooperadores foram bancados por ele, por Paulo. Quando ele está escrevendo essa carta aqui, ele está tendo recurso, mas um tempinho antes dele escrever esta carta, se você ler toda a carta, você vai descobrir que um tempo antes, esses irmãos da cidade de Filipos ajudaram o Paulo, porque o Paulo estava sem nada, ele gastou tudo que tinha na obra, na evangelização, com os cooperadores.
E os irmãos de Filipe socorreram ele quando souberam que por amor ao evangelho ele não tinha mais nada. Ele tinha se despossuído. Abriu mão do ter para ser alguém grande no reino de Deus. O Paulo literalmente seguiu os ensinos de Jesus, que dizia: olha, não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntai para vós tesouros nos céus, ou na imatéria, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não rói. O Paulo praticou isso, gastou o que tinha no evangelho, entregou-se à pregação do evangelho. E ele aqui coloca, quando ele diz: eu sei ter em abundância, porque soube se comportar, se portar, atuar e usar os recursos para a glória de Deus. E depois eles vêm: como também sei padecer necessidade. Não é extraordinário? Não é uma coisa magnífica? Um homem de Deus que escreve aos seus discípulos, um mestre do evangelho, um enviado por Jesus para anunciar o evangelho, e ele escreve, diz: olha, eu fui instruído em todas as coisas e eu já aprendi a viver. Eu aprendi a encarar a vida, aprendi a fazer as coisas conforme a luz do divino. Eu sei fazer. E aí então ele vai ao versículo 13, onde ele diz, e aqui é o que quero ensinar nessa noite: posso todas as coisas. Todas as coisas. Isso aqui é um versículo que está nas caixinhas de pãozinho, fatiazinha dos céus, que eles dizem. Está lá nos umbrais das portas de algum, tem cartazes, quadrinhos escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante. Usam isso para emprego, para empresa, para tudo. Acontece que quando se vai olhar o contexto do que o Paulo está falando, o Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas que a vida apresenta. Esse poder, todas as coisas aqui, está contextualizado em toda a carta dos Filipenses, e não é posso todas as coisas que eu quero. Não é posso, agora eu mentalizei, fiz a campanha, orei, quero um carro novo. Não é disso que o Paulo está tratando. Não tem nada a ver com materialismo no sentido egocêntrico. O que o Paulo está colocando é: estou preparado para a vida. Fui instruído para viver. Já aprendi, entendi que a vida não é simplesmente o comer, o beber, a vida não é o vestir, a vida não é o construir casas ou adquirir patrimônios, a vida não é ter um bom emprego, a vida não tem nada a ver com dinheiro. O Paulo está indo longe. Ele está dizendo: a vida tem as suas intempéries. A vida tem vento forte, tem brisa leve, tem sol escaldante, a vida tem desertos, a vida tem campos verdejantes, a vida tem recursos extraordinários, e tudo que a vida tem, seja agradável a nós ou desagradável a nós, tudo que a vida traz vem de Deus. E se vem de Deus, eu não preciso temer o que vou encarar ao longo dos meus dias. Pelo contrário, eu preciso aprender com Deus como me realizar e como estar contente, como me alegrar ao longo dos dias da minha existência. Como eu vou fazer nos dias da perda? Você acha que o livro que traz todo o estudo da psique, que nós chamamos de livro do Jó,
Você acha que ele está ali por acaso? Quando Jó está lá dizendo quem é que ele disse que tirou o que ele tinha? Quem? Deus. Deus. Deus me deu. E Deus me tirou. E aí ele vai dentro da iluminação mais grandiosa. Ele diz: Deus é Deus. Deus é maravilhoso, Deus sabe o que faz, Deus é poderoso, eu preciso confiar em Deus, eu não posso perder a minha confiança em Deus, porque as coisas estão saindo do meu controle, ou elas ficaram num emaranhado que não me dá entendimento. Ele disse: Deus me deu, Deus me tirou, bendito, abençoado é o nome do Senhor. Oh, que coisa extraordinária. Isso é iluminação. Isso é maturidade. Isso é ser sábio. E é isto que Jesus quer que a gente aprenda. Você me entende? Ai não, o meu filho não, o meu filho não. Não, por que o teu não? O meu pode. Você entende? Quando nos equilibramos em amor, quando nós somos inundados pelo Santo Espírito e o amor nos conecta, tudo se modifica no nosso entendimento. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito, bendito é Deus. Você entende? Então, quando Paulo fala de poder todas as coisas naquele que dá força para ele, naquele que estimula ele, naquele que energiza ele, o que o fortalece, o Paulo não está falando de algo novo, não, para a época dele. Não. O Paulo tinha conhecimento de todos os livros da antiguidade, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento aqui. O Paulo tinha toda a base. O Paulo está escrevendo o novo pacto, mas ele tem o conhecimento do antigo pacto. Ele está totalmente inserido, ele foi batizado, mergulhado, que é a palavra batizado, mergulhado nas escrituras dos mestres antigos, dos patriarcas, nas escrituras dos profetas. E uma das coisas que se destaca é o que o salmista diz através de poesia, no Salmo 27. No Salmo 27, versículo 14, o salmista fala desse fortalecimento, como é que ele surge. E o salmista diz assim: espera no Senhor. É interessante essa palavra. Espera no Senhor. Anima-te. Seja uma pessoa animada, mesmo diante dos quadros que a vida traz. Olha, irmão, eu estou no fundo do poço. Anima-te aí. Tu não está morto. Tu não foi cortado ainda. Tu estás respirando aí no fundo do poço. Então fica tranquilo aí. Vai vir socorro. Espera um pouquinho. Aprenda a esperar. Nós vivemos na era da informação rápida. A era da internet aí que traz tudo rapidinho. Todo mundo sabe tudo muito rápido. Eu estou falando aqui, tem gente que já está lá no Google, será que é isso mesmo? E o outro já está examinando outra coisa e outra coisa. É muito importante, é muito bonito, foi um avanço extraordinário essa tecnologia, mas ao mesmo tempo é perturbador. A nossa mente não estava preparada para lidar com isso. É perturbador, é estressante, adoece. Deixa o sujeito totalmente perdido em seus caminhos. Hoje eu estava ouvindo um mestre ensinando, e ele falava da necessidade da gente desligar tudo.
São raras as pessoas que conseguem meditar e fixar o pensamento em alguma coisa hoje. O sujeito vai estudar ali qualquer coisa e ele não se fixa. A mente está a 1000 por hora, porque está nas linhas, nas redes, nas conexões. Trabalha-se, vai se estudar com o telefone aqui tocando. E é um olho aqui no livro, o outro olho no telefone. E parece que é uma genialidade o indivíduo dominar toda essa tecnologia e fazer assim. Mas eu te digo, é doentio. Não há genialidade nisso. Estão perdendo a capacidade de memorizar, estão perdendo a capacidade de renovar os pensamentos, estão perdendo a capacidade de fortalecimento psíquico. Ao mesmo tempo que estamos na era de ciência avançada, estamos também na era da doença psíquica, da ansiedade e de tantas outras coisas que não cabe aqui enumerar, vocês mesmos sabem. Entendeu? Precisamos entender, aprender como Paulo. Aprender. Diz, olha, como é que eu vou vencer e viver neste planeta daqui para o fim? O salmista diz: aprende a esperar no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te. Não vive como um desanimado, entende? Sai dessa, que tu tem que ter tudo que o outro tem, de que tu tem que chegar onde o outro chegou. Você hoje entra numa empresa e começa já, entende? Sabe como é que os empresários estão estimulando funcionários? Eles estão chamando coach, entendeu? Para estimular você. Olha, você pode chegar lá na gerência, você pode chegar lá na gerência. Entendeu? Claro que você pode chegar na gerência, mas a probabilidade de você chegar é quase nula. Você me entende? Mas aqui embaixo começa a disputa para um, entende? E a desonra nessa disputa, para um vencer o outro, para um passar em cima do outro, para um não respeitar o outro. O ego vai para cima. Isso é doentio também. Cedo ou tarde, esses indivíduos tão enfraquecidos, desanimados, angustiados, porque isso é doentio. Mas, irmão Adilson, essa época é assim, se não fizer assim, não é não. Não é não, não. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela força do vosso entendimento. Olha só, use a sua mente, você é um ser inteligente, você é um ser genial. Você não tem que entrar nessa ciranda, você tem que ser o que você quer ser. Você tem que desenvolver o que você quer desenvolver, você tem que mergulhar naquilo que te dá prazer. Entendeu? Não ser marionete do pensamento dos outros, nem se deixar conduzir para um tipo de vida angustiante, estressante, de terror psíquico. O salmista disse: não, espera no Senhor e anima-te. Busca ânimo. Você sabia que em Atos dos Apóstolos, parece até um jogo de palavras, mas em Atos dos Apóstolos, Paulo teve que tomar ânimo. E sabe onde ele foi tomar ânimo? Num lugar chamado Três Vendas. Tem gente que faz aquelas brincadeiras de perguntas de Bíblia e até usa isso aqui. Onde é que Paulo tomou ânimo? E aí eles levam pejorativamente para Três Vendas. Tinha lá Três Vendas, entendeu? Mas não era lugar que era chamado Três Vendas. E ali Paulo precisou tomar ânimo. Tem hora que a gente tem que parar. Tem hora que precisa parar, refletir, se desconectar de tudo, entendeu? E tomar ânimo. Espera no Senhor e anima-te. Recobra as tuas energias, recobra no Senhor, no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Lamentavelmente, alguns quem fortalece ele é o Dalai Lama.
Quem fortalece ele é sei lá, aquele que lê o tarô, o Akabalá. Ele se fortalece aí. O cara vem, conta um monte de história para ele. Tem aqui o arcanjo, o anjo, ele bota ali, ele diz, achei o caminho. É aqui que eu me fortaleço. Logo, logo, ele perde o desenho da chamada árvore da vida, da Kabalá. E quando ele perde o desenho, ele não decorou todos os anjos. São 72 nomes de Deus e divisões de anjos, arcanjos e querubins e serafins. E aí ele diz, todos. Você não precisa disso. Se precisasse, Jesus tinha escrito. Tinha escrito, não tinha falado. Os apóstolos tinham escrito. Não, você só precisa se aproximar de Deus. Esperar no Senhor, não é pelo Senhor. O Senhor já está contigo. É esperar nele, se energizando nele, comungando com ele, se expressando para ele, conversando com ele. No mais conhecida de todas as palavras, ele diz, ora, orando. Espera no Senhor, anima-te. E ele faz o quê? Ele fortalecerá o teu coração. Esse aqui, tá? Se fosse traduzir hoje, ele fortalecerá a tua psique, ou a tua mente, o teu entendimento, a tua consciência. Ele fortalecerá você. Entendeu? Mas é preciso esperar nele. O profeta Isaías também se pronunciou nesse sentido. Veja que o Paulo aprendeu com Davi. Aprendeu nas escrituras, nas poesias de Davi. E o profeta Isaías também no capítulo 40, no versículo 28 e 29. Eu coloquei o 28 porque achei que ele faz um contexto imediato tão lindo. Tá? Mas o versículo objetivo é o 29. Mas no 28 o profeta Isaías diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Deus não se cansa. Deus não tem fadiga. Você entendeu? É insondável o seu entendimento. Por que eu não gosto de teologia? Porque a teologia é a matéria que quer esquadrinhar Deus. Eu não gosto. Porque não dá para entender Deus através da teologia. Então, quem que vai explicar Deus? É a música lá. Quem explica Deus? Não tem. Só tem uma maneira de você saber de Deus, conhecer alguma coisa de Deus. Só tem uma maneira de nós alcançarmos algum entendimento a respeito do eterno. Só uma maneira. É nos relacionando com Ele. É Ele se revelando para nós. Se Ele não se revelar, tudo que está aqui nas Escrituras, na Bíblia, a respeito de Deus, só faz sentido porque é a revelação dEle. Ele se revelou. Ele se mostrou. Ele se manifestou. Como diz Paulo, tudo que de Deus se pode conhecer, tanto o seu eterno poder, quanto toda a sua glória e manifestação e ação, se habitou corporalmente em Jesus Cristo. Ou seja, olha Jesus, e aí você sabe como é Deus. Ouça Jesus e você sabe como é que Deus fala. Entende? Olhe para Jesus e você vai ter uma percepção. Você está me entendendo? Eu estou falando do Espírito do Cristo. Eu não estou falando do homem Jesus. Eu vi o homem Jesus. Teve gente que olhou para o homem Jesus, tocou no homem Jesus e não conheceu Deus. O Judas foi um. Não conheceu Deus. Porque não entendeu o seu espírito. Nós estamos falando de essência, de ser, de manifestação, de energia, de sopro, de respirar. É disso que nós estamos falando.
Aqueles que se aproximaram de Jesus e o perceberam no seu espírito, como Pedro. Enquanto um dizia que ele era um impostor, outro dizia que ele era um profeta, outro dizia que era a reencarnação de Elias, Jesus olha, e vocês dizem o que? O Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus. E Jesus olhou para o Pedro e disse, tu és um bem-aventurado, tu és um homem muito abençoado. Porque não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi o teu parentesco não foi a tua família, os teus pais que te apontaram eu como Cristo, não foi a carne, não foi a amizade, não foi o parentesco de sangue, nem a amizade, nem o convívio com sacerdotes e tudo mais, mas o meu Pai que está nos céus, na imatéria, Ele te revelou esse negócio, te fez entender, você percebeu, você entendeu, você sentiu quem eu sou, e isso é revelação espiritual. Você entende? Então, o salmista disse, olha, o Eterno é insondável em seu entendimento, e olha o que ele vai dizer, dá força ao cansado, e multiplica as forças, fortalecimento está aqui. O Eterno, que é insondável, ele olha para o cansado, diz, o cansado, que como disse o salmista, espera nele, aprenda os passos. Eu estou cansado, mas eu estou aguardando em Deus. Oh Deus, me ajuda, me fortalece. Oh Senhor, me renova. Senhor, me muda essa circunstância em mim mesmo. Estou tratando de mim. Senhor, eu preciso de energia, eu preciso de vigor, eu preciso de coragem, eu preciso, Senhor, de algo que me faça ficar em pé, e ir à luta, encarar a vida, vencer. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ao desmaiado. Está desmaiadinho lá, não tem vigor, está ruinzinho, e ele vai multiplicando, voltou. Olha, estava desmaiado, vi ele caído pensando que estava meio morto. Entendeu? Mas olha, tá se mexendo. E olha só, agora está se levantando. Acho que os que passaram e manearam a cabeça e não entenderam nada, não entendem de vida, não sabem o que Deus pode fazer, nem sabem, nem entenderam, nem aprenderam que o Senhor pode trazer energia para um defunto de mais de 4 dias. Ele pode restaurar a energia que saiu, o espírito que se retirou, o sopro da vida que saiu para fora de menina ou de menino. Ele repõe. E esse que repõe o espírito novamente no corpo e faz com que o poder da força espiritual, porque aí é energia pura e vem de Deus, não vem de outro lado, só Deus pode fazer o morto se levantar. Esse que faz o defunto se erguer, ressuscitar, voltar à vida, vir dos mundos insondáveis e retornar à matéria para conversar conosco novamente. Esse Deus é o que nos dá força quando nós precisamos. Ele não vai dar força para você andar por aí orgulhoso, aparecendo, como muitas vezes participei de oração, que a temática é Senhor nos dá poder, Senhor nos dá poder, não sei nem para quê. Só queria poder, porque se tivesse poder se achava melhor que os outros. Não! Ele vai dar a força na medida certa daquilo que tu precisas encarar. Olha que coisa extraordinária. O profeta Isaías diz, é ele que faz isso. E aí eu quero concluir, ainda, olhando para onde o Paulo, porque eu sei que a fonte do Paulo eram os profetas, era Moisés. A fonte do Paulo estava aqui. Nós chegamos em Abacuque, numa sequência de aprendizado. Abacuque é um livro profético, pequenininho, né?
E no capítulo 3 capítulos só tem Abacuque, e no capítulo 3, no versículo 17, 18, 19, nós encontramos um aprendizado extraordinário. Antes eu quero que você entenda um pouquinho só para você. O Abacuque viu a nação que ele tinha como nação de Deus sofrendo. Viu ameaças de todos os lados. E na concepção primária, o povo de Deus ia ser acabado, destruído. Era a visão que tinha. Um desses dias, desses momentos que a gente vê se formar, as nuvens se juntando, né? E às 3 da tarde parece que acende todas as lâmpadas da cidade hoje, né? Por causa da fotocélula, ou escureceu demais. Meu Deus, já tem gente que vai orar, né? Tem gente que não ora, mas vê. Mas já é antigo, né? O dito até dá o barulho da trovoada, muita gente reza, né? Para Santa Bárbara. Então tem gente que também é assim, escureceu, tá vendo? Entende? Aquele vento vai passando daqui para lá, né, Cláudio? Vai passando, ele diz, vou orar, vamos orar para Deus guardar a nossa casa. Também é assim, não ora nem pela casa do vizinho. Entende? É tanto egoísmo no ser humano. Vamos orar para Deus guardar a nossa casa. E aí tem aquele que diz assim, vou pedir para Deus mandar essa trovoada lá para o mar. Esquece de todos os irmãos embarcados, de todo mundo que está lá pescando, entendeu? Manda para lá. O negócio é ficar longe de mim. Pode matar todo mundo, mas que eu viva. Egoísmo. Você serve a Jesus? Para com isso. Entendeu? Vamos ver a vida com outros olhos, com o olhar de Jesus. Vamos ouvir Jesus orando a nosso respeito? Pai, se for possível, se tem um jeito de livrar eles, tu passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, Pai, se tem que haver um substituto, se alguém tem que morrer, se alguém tem que sofrer, se alguém tem que encarar essa situação, que seja eu. E agora? Você já aprendeu a orar assim? Paulo disse, porque eu já sei. Na vida ou na morte. Na fartura ou na escassez. Eu sei. Eu sei. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Naquele que me fortalece. Naquele que me dá força. Que me energiza, que me prepara para esses momentos. Olha lá. O Abacuque teve essa visão e disse, tá feia a coisa. E ele começou a pedir até avivamento, esse renova, aviva a tua obra, porque a coisa não vai se acabar, como é que vai fazer? Mas lá no fim Deus se revela, Deus mostra, dá uma visão para o Abacuque. E diz, eu vou te dar uma visão, tu escreve essa visão aí, entende? E o Abacuque viu Deus agindo, Deus livrando, Deus atuando. Em outras palavras, Deus abre os olhos do entendimento do Abacuque, e o Abacuque vê Deus em ação. Quando o Abacuque vê Deus em ação, ele acaba com aquela conversa, aquela ladainha, aquela oração medíocre, entendeu? De que está tudo acabado, e olha o que ele diz. Ele começa a dizer assim, porque ainda que a figueira não floresça, você sabe o que isso significa? Que acabe o vinho. Era a fartura de figueira lá, era de alegria também, entende? Porque ia ter muito vinho. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, a figueira e nem haja fruto na videira, tá? Então, a figueira aqui dá figo, não tenha fruto lá. Os frutos começaram a acabar, as coisas que são a nossa economia, imagina, né? Há milhares de anos atrás, imagina qual era a economia. Ele disse, ainda que decepcione o produto da oliveira, não haja azeite, e os campos não produzam mantimento, veio a seca, veio tudo, não tem alimento.
ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, sejam roubadas, e nos currais não haja vacas, acabou o leite, acabou o gado, todavia eu me alegrarei. Ai, meu Deus, peraí, o Abacuque está doido? O Abacuque endoidasse. Tu estás dizendo para mim o que o maluco do Paulo falou também? Que tu não te importa mais se tiver abundância, se tiver escassez, tu já aprendeu a estar contente. Ele disse, não, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que coisa extraordinária. E aí ele vai concluir a sua mensagem profética. Ele vai concluir a sua mensagem profética. Olha o que ele diz. O Senhor Deus é o quê? A minha força. E fará os meus pés como das servas, feminino de servos. Olha só. E me fará andar sobre as minhas alturas. Olha só o que o Abacuque chegou à conclusão. Ele disse, olha, eu agora que vi as coisas de Deus, que entendo as coisas de Deus, grave isso aí. Grave isso aqui é para gravar. O comportamento de Paulo e o comportamento de Abacuque, aqui nestes dois textos, o que lemos em Filipenses e o que lemos aqui em Abacuque, são similares. Eles estão olhando para o mesmo Deus, eles estão aprendendo de Deus, eles estão entendendo Deus, e os dois dizem que já não tem mais medo de viver, que já não tem mais medo de encarar a vida. E encarar a vida sem medo significa, não importa se eu vou estar em cima ou se eu vou estar embaixo, não importa se eu vou ajuntar mais ou se eu vou perder o que tenho, não importa se eu vou enfermar, se eu vou estar com saúde, não importa. O que importa, os dois estão dizendo para nós, o que importa é saber de Deus, é estar com Deus, é ser fortalecido pela comunhão com Deus, é ser fortalecido pelo entendimento a respeito das coisas de Deus. Ou seja, quem conhece o Senhor e aprende o que Ele ensina, quem conhece o Senhor e dá ouvidos e aprende o que Ele ensina, não tem medo de viver. Oh, glória a Deus! Pode viver na paz, vai viver na paz, vai viver no gozo constante, vai tirar alegria até mesmo dos momentos mais difíceis da vida. Vai compreender que tudo passa, tudo passa, os dias bons, mas passam também os dias maus. Passam os momentos da saúde, os dias de saúde, mas também passa os dias da enfermidade. Passa os dias com vida, mas também vai chegar o dia da morte. Você entende? E nós precisamos ser fortes para tudo que a vida trouxer em cada dia que se chama hoje. Eu espero ter contribuído nessa noite para a sua meditação. Isso aqui, eu jamais estou aqui como um proselitista, alguém que quer convencer você de algo. Não. Meu objetivo aqui é lançar luz para você pensar. É, na verdade, pegar da luz que me ilumina e lançar sobre você. Para você pensar, para você avaliar, para você aniquilar as coisas que te põem medo, aniquilar as coisas que te fazem mal, porque é o que Jesus ensina, e é o que Deus ensina. Quando Jesus ensina de arrependimento, de perdoar, de amar,
Sabe o que ele, na lógica do todo do conjunto bíblico, ele está dizendo assim, ó, tem duas maneiras de viver. Viver bem ou viver mal. Viver saudável ou viver doente. E às vezes, quando fala de viver doente aqui, não estamos falando de Covid, nem de câncer ou de outra coisa que possa estar no corpo. Não. Tem gente que vai lá fazer os exames, tá que é uma criança, entendeu? Tá tudo perfeito, uma criança saudável, né? Tá tudo perfeitinho, tudo certinho. Aí não se conforma, vai lá fazer uma tomografia. Não confio muito em exame, não, ele disse. Daí vai lá fazer uma tomografia. Aí faz, tem recursos, vai lá, faz de tudo, da cabeça, todo completo. Aí já chega para o médico, como é que estou, doutor? O médico diz, não tem nada, tu é saudável, tu é uma pessoa, olha só, uma fatalidade para tu, entende? E ele vai embora, e não é feliz, anda com medo, é triste. Você entende? Ele é doente na alma, ele não tem certezas, ele não sabe da vida, ele não aprendeu da vida, ele não ouve o Senhor, ele anda por caminhos escuros no seu interior, ele está embaixo da luz do sol, mas dentro dele há uma escuridão, no seu microcosmo, no seu mundo interno, entendeu? Todos os seus planetas, seus pensamentos estão desalinhados, estão fora de órbita. Há choque de pensamento. Alguns são vítimas da mágoa, do ódio, do rancor, porque não ouvem Jesus, porque não receberam a luz de Jesus, a palavra de Jesus. Nessa noite, o objetivo é que você pense isso. Amém? O que é amém? Verdade. É verdade. Foi Jesus quem falou, foi a verdade quem falou. Aleluia. Quem é Paulo? Alguém instruído pelas palavras do Senhor. Pelas palavras de Deus. É Ele que diz isso. Eu espero que você reflita. E à medida que vai refletindo, consiga transformar em prática a sua reflexão. Entende? E aquilo que tiver em você que precisa de cura, você adquira cura junto ao Senhor. Aleluia. Que Jesus te ajude, que Jesus te fortaleça, que Ele tenha oportunidade de adentrar no mais íntimo do teu ser e iluminar você por completo, numa conscientização que te leve a uma vida de gozo. Aleluia. Uma vida de força, de energia, de ânimo, de alegria, e que muita gente em volta de você possa ser iluminada pela tua luz. A luz de Jesus em você. Esse é o meu desejo. Vamos falar com Deus?